받아들여 요 받아들여 와예 로웨 아그데브 받아들여 와예 로웨 아그데브 받아들여 와예 로웨 아그데브 받아들여. Oi, pessoal, eu sou a Julie e hoje eu vou indicar mais uma obra de literatura indígena. A obra que eu escolhi para divulgar hoje se chama Curumim-Guaré no Coração da Amazônia, do escritor Iaguaré Yaamã. O escritor Iaguaré Yaamã pertence ao povo Maraguá, que atualmente se situa em Nova Olinda do Norte, no estado do Amazonas. Iaguaré Yaamã é escritor, ele é ilustrador, especialista em grafismos indígenas, ele é professor, ele é formado em geografia e ele é uma importante liderança do povo Maraguá. Eu escolhi a obra porque, primeiro, é uma das minhas preferidas da literatura indígena, se eu posso dizer isso, na verdade, todas as obras são preferidas, totalmente preferidas. Mas se eu posso dizer isso, tem muitos aspectos assim que tornam essa obra especial para mim. Em primeiro lugar, é uma obra que vai compartilhar um pouco da memória de infância do Iaguaré vivendo na floresta. E isso é muito sensível, porque a partir do seu olhar adulto, ele resgata essas memórias de infância e os ensinamentos que ele aprendeu enquanto criança, né, vivendo então na floresta, vivendo com o povo. E lembrando que hoje ele vive em uma aldeia e ele vive com o povo, mesmo tendo se deslocado para São Paulo, né, ele estudou, ele formou em geografia, ele volta então para o estado do Amazonas e rearticula, né, e fortalece o seu povo. Ele tem projetos incríveis, como De Volta às Origens, que vai reaver a identidade indígena, né, da população ribeirinha, que deixa de se reconhecer indígena por conta dos inúmeros processos de violência que acometem, então, esses ribeirinhos. Mas voltando aqui para a obra e para o Iaguaré, ele vai compartilhar essas suas memórias de infância como se, numa narrativa bastante autobiográfica, que então vai evocar essas lições e também vai evocar esses ensinamentos que são próprios, né, aos sujeitos da cultura maraguá. A obra ilustra essa vivência, então, na floresta e com outros seres, né, que não são seres sobrenaturais, são seres naturais. A obra, então, é essa narrativa, né, autobiográfica infantil que vai compartilhar os ensinamentos da cultura. E aí tem aspectos muito interessantes de serem destacados. O primeiro deles são os seres encantados. Esses seres encantados, como Curupira, Boto, que você já deve ter escutado em algum momento, e que são conhecidos na sociedade dominante como folclóricos, né, como seres folclóricos, são para o Iaguaré Yaamã seres naturais. São seres, veja que eles não são chamados de seres sobrenaturais, eles são chamados de seres naturais. E por serem seres naturais, nossa, deu quase um trava-língua aqui, por serem esses seres, eles coexistem, né? Eles não se excluem, eles coexistem e fazem parte um da vida do outro. E eles fazem parte um da vida do outro, né, há séculos. Então, essa relação é uma relação ancestral, onde o homem está, né, no mesmo patamar dos seres não humanos, dos animais e dos seres encantados. Interessante destacar também que na relação com os animais, né, e aí tem várias histórias que vão representar isso, esses animais não são representados como se fossem só animais, né, ou só como carne de caça. Pelo contrário, para cada indivíduo, né, que faz parte daquela comunidade, um animal representa o seu espírito protetor. Então, o gavião não é só mais o gavião é o espírito protetor que vai proteger uma certa família, um clã, né, a onça, a cobra e assim sucessivamente. O jacaré, acabei de lembrar, dentro dessa relação. E uma das cenas, assim,
mais sensíveis, né? O livro em si muito sensível, mas uma das cenas assim, que me tocou bastante foi uma cena que vários curumins, então, tipo, vários curumins, crianças, coleguinhas, eles vão buscar fruta, né, dentro da floresta e eles precisam atravessar um lago. E dentro desse lago tem vários jacarés, e eles só se dão conta quando estão dentro do lago. E eles nadam muito rapidinho, mas porque um dos primos, né, um desses coleguinhas, ele tem como jacaré o espírito protetor, eles conseguem chegar salvo lá do outro lado. E aí a decisão coletiva é não voltar pelo mesmo caminho. Por quê? Porque foi um ensinamento dos mais velhos, né? E o ensinamento dos mais velhos é: nunca volte pelo caminho do perigo, né? Contorne-o, dê a volta. Nem que o caminho, né, a opção de caminho seja muito maior. E é isso que eles fazem, né? Eles decidem voltar pelo caminho mais longo e quando eles chegam na comunidade, os mais velhos ficam muito felizes porque aquelas crianças, elas aprenderam, aqueles curumins, eles escutaram os mais velhos. E aí, além dessa grande metáfora que eu acho que pode levar para a vida, de não voltar de não voltar pelo caminho do perigo, também está aí a confiança dos mais velhos nas crianças, né, nas crianças indígenas. As crianças indígenas são livres e os mais velhos, então, confiam nessas crianças. Então, achei, assim, incrível, uma descrição, uma representação fantástica, não só de empoderamento, né, dessa identidade. A gente vê uma criança livre, não uma criança oprimida. A gente vê velhos confiantes nas crianças e nas próximas gerações, e não velhos combalidos e desvalidos, né, na sua identidade. Então, achei muito linda essa cena. Também queria destacar que, para além dos seres que são chamados de encantados, existem outros seres que são apresentados pelo escritor e são chamados de visagentos. Esses seres visagentos, né, são seres que fazem mal aos Maraguá, que são espécies de demônio, né? Embora demônio seja um termo judaico-cristão, são seres que atormentam, né, a vida dos animais e dos humanos na floresta. Mas esses seres, eles também não são colocados, né, em outro plano, num plano sobrenatural, num plano que tem que ser demonizado. Não, eles são colocados naquele lugar também de seres naturais, e eles, por isso, precisam ser respeitados. É preciso ter cuidado com eles, é preciso fugir deles caso haja um encontro inesperado com eles, mas não há dentro desse plano uma demonização, uma exclusão. Pelo contrário, eles fazem parte da vida. E para esses seres, os visagentos, o Yaguaré Yaman propõe, então, uma outra nomeação, né, dentro da própria literatura indígena. E aí a gente vê surgir, né, um gênero muito específico da literatura maraguá, mas que a gente sabe também que existem em outros povos, que é a literatura de assombração. Né? E dentro dessa literatura de assombração entraria esses seres visagentos, esses seres, digamos, de horror, de terror, que aparecem dentro das culturas indígenas. Outro ponto que eu queria destacar na obra também é o fato do início ao fim da obra, os personagens serem nomeados com nomes da cultura maraguá. E o território, né, e a localização geográfica também ser nomeada a partir dessa referência cultural maraguá. Essa forma de nomear é um empoderamento, né, como eu vejo, um empoderamento da cultura, da tradição, de reconhecer o seu espaço e reconhecer os seus a partir da sua visão de mundo maraguá, e não da língua dominante, que é a língua portuguesa. Mas a obra está escrita em língua portuguesa, né? Sim, ela está. Isso porque o autor já declarou publicamente que escrever e publicar em língua portuguesa é também uma estratégia de resistência para poder dialogar com a sociedade dominante, para que essa sociedade dominante
reconheça, então, as culturas indígenas e os seus valores próprios. Lembrando que o Amazonas é um estado, né, que... E aí uma das reclamações do autor é de que o Amazonas, né, o estado do Amazonas, não reconhece sua própria identidade indígena. E escrever e publicar literatura indígena, da mesma forma como outros povos que habitam o estado do Amazonas fazem, é então atuar então nessa luta do reconhecimento da identidade indígena e dos direitos indígenas. Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa indicação. Se você já leu ou se você pretende ler, comenta aqui, né, nos comentários. Não esquece de compartilhar para divulgar mais a literatura indígena. E não esquece de ativar o sininho que na próxima quarta tem mais vídeo. Então é isso, pessoal. Muito obrigada e até a próxima.